caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Agradecemos o convite que nos foi feito pelo nosso irmão Gersino para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Nosso agradecimento especial, nosso irmão Valdemar Brentan, da cidade de São José do Rio Preto, que nos transportou, a mim e ao Rafael, até aqui, e vai nos levar de volta amanhã, senão não teríamos tido oportunidade. Bem, nós temos direito a 45 minutos a partir de agora, né? Então são 19 horas 42 e 43, com 45 eu tenho que terminar às 20 e 28, por aí, termino 20 e 27. Se não der tempo a gente fala assim, seja no meio da frase e vai embora. O tema que nós trouxemos para expor essa noite tem o seguinte título: vocações, provas e expiações. Então, o que seria vocação? Nós consultamos o dicionário da língua portuguesa, porque nós não somos professor de nada, largamos de estudar em 1960 no ginásio. Então a vocação tem aqui, olha, 15 sinônimos: aptidão, atração, chamamento, dom, escolha, inclinação, jeito, pendor, predestinação, propensão, queda, talento. Você veio comendo um monte na viagem. Ah não, aquele é de chocolate. Talento, tendência, disposição e hábito. Tudo isso daí. Então as pessoas sentem aquela vontade de ser alguma coisa na vida. Vocação. E provas e expiações. No livro O Consolador, nós consultamos 6 livros espíritas aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Resposta da Vida, Pensamento e Vida e a Vida Continua, e O Consolador. No livro O Consolador, na pergunta 246, perguntaram ao Emmanuel, o espírito que era o guia do Chico Xavier, qual que é a diferença entre provação e expiação. Se a gente não procurar saber o que é, a gente faz como diz uma companheira nossa lá de Guapiaçu, pertinho de Rio Preto, fica deduzindo e dedos voltando. Não pode. Então a pessoa vê lá expiação, vai ver que é alguma vizinha curiosa que fica espiando o que a outra está fazendo, fica naquela expiação. Se for assim, provação, né, Gersino? É quando vai chegando a época do vestibular e aquela provação, é aquela cheia de prova. Nada, tem uma criança aí mamando o seio da mulher, da mãe, né? Nada disso. Nós procuramos qual que é a diferença entre provação e expiação no livro O Consolador, na pergunta 246. Facinho de lembrar. Qual a diferença entre provação e expiação? Resposta do Espírito de Emmanuel: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, o caminho da roça, o cabo da enxada. Trabalhar! Então isso daqui é a provação, é a dificuldade financeira, é a dificuldade de relacionamento no lar, no trabalho profissional. Isso daí são provações. A expiação é muito mais pesada. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Nossa Senhora da Aparecida do Norte do Brasil, da América do Sul, do Vale do Paraíba, da Via Dutra, para ficar bem situado, né? Vou repetir: a expiação é a prova imposta ao malfeitor que comete um crime contra ele mesmo ou contra o próximo. Comete um crime contra ele mesmo, dando um tiro no ouvido, tomando veneno, se enforcando, né? De alguma forma se matando aí, ou
tirando a vida de alguém ou maltratando alguém. Aí ele vai ter que expiar nessa encarnação, na próxima, na outra, na outra e na outra. Então a diferença é bem grande. Uma é mais fácil, né? Pois é. Então, baseado nisso, vocações, que é aquela vontade da pessoa ser alguma coisa, tanto que eu queria ter sido alguma coisa na vida e não fui. Por que nem todo ser humano consegue aprender a ler e escrever? Estudar e formar-se. Ser um profissional liberal. Possuir um título acadêmico, ser um doutor ou uma doutora. Não consegue. Uns por faltarem condições financeiras, não tem dinheiro. Outros, mesmo tendo condições, o pai paga, a mãe paga, ele faz a faculdade, não consegue. É PhD em vestibular, já fez 6 e não passou. Faz vestibular para cá, para lá e para cá e não consegue. E alguns, mesmo conseguindo formar-se, tiram o diploma, tem um anel de formatura, às vezes 2 diplomas, não encontram campo ou condições para exercer a profissão que tanto se esforçaram para ter. Culpa de quem? Dos pais, dos professores, do aluno que não se esforçava, dos livros didáticos, traumas de infância, ou seriam reflexo de existências passadas. Reflexo de existências passadas. Nós aprendemos com o Estevão Camolés, daqui de Campo Grande, faz uns 10 anos que ele não vai lá em Rio Preto, e ele falou lá, Rafael, o Estevão Camolés ficou lá na frente, eu nunca mais esqueci, Brentão. Ele falou o seguinte: a gente não deve falar vidas passadas, né, nas outras vidas que eu tive. Vida a gente só tem uma. Nós tivemos existências ou reencarnações. E nossa, ele tem razão, até onde eu falava errado. Então, ou seriam, aqui diz o irmão, ou seriam reflexos de existências passadas. Pois é, mas se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem 27 capítulos do Evangelho. O 28º é uma coletânea de preces espíritas. Aí a gente pega lá o capítulo 27, Pedi e obtereis. Gercino, tem gente que vai ler o nosso Evangelho igual o japonês lê livro, sabe, Douglas? Pega de trás para diante para começar do 27º. Não é para fazer isso, Osmar. Não estou falando para vocês que não é pessoal. Isso não ocorre aqui em Arão Moreira, nem em Amambai, nem em Ponta Porã. Mas lá no Norte do Paraná é muito comum isso. A pessoa quer de trás para diante. Ora, os espíritos é que disseram para o Kardec, coloque nessa ordem. Capítulo 1 é esse, não vim destruir a lei. O 2 é esse, e deixa o último para pedir e obtereis. Ora, mas não é só a gente pedir que a gente consegue? Não consegue, porque nós não sabemos pedir. Você está me chamando de burro? Não, chamando eu. Porque a gente não consegue pedir. Uma vez o professor Rodrigo Ferreira contou um caso faz 30 anos no centro dele, Centro Espírita A Caminho da Luz. Já viu um centro parecido com esse nome, Tiroá? Ótimo, olha que mediunidade. E ele contou o seguinte, que nós não sabemos pedir, a gente pede as coisas erradas. Ele contou um caso de um navio que deu um problema, não foi aquele lá italiano que ficou pertinho assim, até eu nadando chegava lá. Foi no meio do oceano, e o navio foi afundando, o pessoal foi lá, se afogando, um homem conseguiu se salvar, pegou lá numa tábua, chegou lá numa ilha, o seu João, e aí ele ficou naquela ilha ali, com medo de bicho, de alguma coisa, mas a ilha era pequena, não tinha nem um alqueire de ilha ali, né, e tinha as árvores, tudo. Ele falou, bom, aqui não tem bicho para me comer essas coisas nem nada, né, descobriu que tinha água, mas ele estava sozinho, e ele ficou naquela ilha ali. Quando passou uns 14 dias ele comendo coco e bebendo água lá de uma lagoa que tinha lá, ele começou a sentir um barulho, escutou um ronco, tá vendo? Era o que esse ronco? Alguém fazendo gargarejo, escovando o dente, só estava ele lá. O que era esse ronco que ele escutava? Uns falam que era um navio, outros falam que era um avião. Ninguém acerta. Depois de 14 dias sem comer, aquele silêncio era o ronco da barriga dele. E ele escutava o ronco da barriga de fome. Judiação, não tinha nada ali para ele comer. Aí
ele engastou o pé assim na areia e tinha ali aquela lâmpada do ladinho, aquela lâmpada à margem. Esfregou a mão assim, saiu aquele gênio da lâmpada, falou assim: você me libertou, fazia 1000 anos que eu estava aqui. Pensa qualquer coisa que eu te atenderei. Quantos desejos ele tinha para pedir? Quantos? Sempre 3, né, Tavinho? Eu nunca vi história que era 2 ou 4. 3 desejos. Na fome que ele estava, Gersino, ele falou para o gênio assim: eu quero salsichas fritas. O gênio bateu a mão uma na outra assim, ó. Apareceu aquela frigideira de teflon, que antigamente as empregadas raspavam, que pensavam que estava estragado, aí que estragava mesmo. Aquela frigideira, seu João, umas 8 salsichas daquela cuiabana, da boa mesmo. Quando ele olhou, em vez dele comer, ficar quieto e pensando nos outros desejos, ele olhou: macacos me mordam! Apareceu 5 macacos mordendo ele. Tira os macacos de mim! Uns comeram as salsichas que estavam no chão, o outro caiu na areia, os macacos sumiram, os 3 desejos tinham ido embora. Aí eu falei para o Rodrigo: mas que cara burro que você foi pôr nessa história. Ele falou: e se fosse você faria o quê? Eu falei: agora não vou te responder. Era uma segunda-feira à noite. Aí na terça, quarta, quinta, na sexta, falei: agora eu tenho a resposta. Na segunda-feira você me pergunta. Fui na segunda-feira lá no centro, falei: Rodrigo, eu sou o cara que afundou lá e estou na ilha. Então agora pode fazer a pergunta. E você é o gênio da lâmpada, né? Você tem direito a 3 desejos. Qual o desejo que você vai... mas eu já estava armado, Valdemar. Mas ele está mais ainda. Ele está segurando o tapete e eu não vi. Eu falei assim: o primeiro desejo que eu quero é eu quero que meu anjo da guarda, meu espírito protetor, me oriente nos outros 2. Fiz aquela cara de marvado, ele puxou o tapete e falou: querido, bem antes de você reencarnar, o teu anjo da guarda está do teu lado, está ouvindo lá, e você não sabe pedir, ele está te orientando. Aí eu larguei um beijo e não toquei mais no assunto. Então ele provou para mim que nós não sabemos pedir, a gente pede errado. Mais adiante, isso aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai no livro dos Espíritos, livro 3º, que quando a gente pega, esse aqui não é, esse aqui é o Evangelho, mas a gente pega o livro dos Espíritos e a gente pensa que é um só, mas tem 4 livros dentro do livro dos Espíritos. 4. O primeiro é o das causas primárias, vai da pergunta 1 até 75. O segundo, Mundo Espírito ou dos Espíritos, vai da pergunta 76 até lá para diante. O terceiro são as leis morais. E o quarto, esperanças e consolações. Não tem jeito de a gente pular do livro 2 para o livro 4. Tem que passar pelas leis morais. E lá no livro 3º, as leis morais, está lá, livro 3º, leis morais. Capítulo, é facinho de lembrar o nome do capítulo. Como é que a gente chama o nosso avô em italiano? Nono, então, capítulo 9. Capítulo 9, ninguém vai mais escrever, não é capítulo avô italiano. 9, lei de igualdade. Pergunta 804, 805, Mônica. Olha lá, desigualdade de aptidões. Por que as pessoas têm facilidade para fazer uma coisa e outras não têm? É por causa de existências passadas. Então, se a pessoa fez mau uso lá no passado, temporariamente eles desligam. Então nós vimos aqui, ou seria um reflexo de existências passadas. No livro Respostas da Vida, André Luiz Chico Xavier, está escrito lá: antes do berço não significa que a criança dormia num caixotinho ou numa rede. Antes do berço é antes de reencarnar, antes de nascer, antes de vir do plano espiritual na barriga de uma mulher e nascer. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. Se a pessoa desencarnada tiver merecimento, trabalhou do lado de lá, camelou e tal e coisa, e tem merecimento, ele pede, ele implora. Quando ele não fez isso, alguém pode interceder. Você é o teu avalista lá, assinar para você reencarnar. E quando não tem merecimento, Douglas, e nem tem alguém intercedendo, a reencarnação é compulsória. Não merecia. Na década de 1968, 60, lá para o lado de Londrina, Norte do Paraná, tinha aqueles jovens rebeldes na parte de 17, 18 anos,
gritava com os pais e com a mãe: eu não pedi para nascer! Ah, se eu tivesse do lado, falou: não pediu? Então a tua reencarnação é compulsória, você deve ser uma peste, aliás, duas. Claro que você pediu. E aí pediu, olha aqui, ó, a impossibilidade temporária para obtenção de um título acadêmico. Não quero ser formado em nada, por favor, já fiz errado aí para trás, então agora não vou me formar em nada. Pois é, a impossibilidade temporária para obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Lá no passado era médico, dentista, advogado, engenheiro, professor, fez mau uso da inteligência. Na outra encarnação, a espiritualidade, Pai, Alá, Jeová, Deus, o grande arquiteto do universo, pega lá, desliga a tomadinha dele, tum! Nessa encarnação ele vai ter que trabalhar de empregado. Eu, Alcântara, fui descobrir o que eu gostaria de ter sido quando eu tinha 45 anos, Gersino. Aí, é a tua idade, né? Então, aí não tinha mais jeito, com 45 anos. Ah, mas Alcântara, se você quiser, você podia estudar. Se eu descobri com 45, Osmar, é porque eu não podia ser formado naquilo. O que eu gostaria de ter sido? Eu gostaria de ter me formado como professor de história, para dar aulas. De certa forma, a gente está dando aula à noite. Pois é, mas não é uma remuneração, uma profissão que receba, que possa sobreviver dela. Está aqui, ó. Aceite as dificuldades e os desafios da existência, não é da vida, da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Então pediu do lado de lá, ó, não quero errar mais. E tem casos narrados na literatura do André Luiz, e nós vamos citar aqui na frente. No livro Pensamento e Vida, pequenininho o tamanho dele, mas o conteúdo é enorme, é do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. Então lá tem, no capítulo 4, na página 23, instrução ali sobre as duas asas, amor e sabedoria. E no capítulo 16, vocação, capítulo 16 do Pensamento e Vida, o Emmanuel escreveu: a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras existências. Vou repetir: a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras existências. Então, quando a pessoa reencarna, não pode o pai e a mãe, pode, não deve. A criança acabou de nascer, o cordão umbilical, aí o pai vai ser médico que nem eu, ou vai ser advogado que nem meu avô, ou vai fazer isso. A criança nem acabou de chorar. Ou então a mãe fala: eu quero que ela seja isso, quero que seja aquilo, com a menina. Ora, não pode interferir e falar que aquela criatura vai ser aquilo que ela quer. Tem um livre-arbítrio, né, seu João? Tem que encaminhar e depois fazer um teste vocacional para que vai ser. Comumente, né, nós retomamos ao berço, sendo o caminho que nós já percorremos, seja para a continuação de uma obra determinada, continuar aquilo que deixou passado, ou seja para corrigir nossos próprios caminhos. Quando descobri por que eu não tinha conseguido estudar, eu comentei com o Sivaldo Mariano lá do IELAR. Falei: Sivaldo, agora que eu descobri por que eu tenho que trabalhar atrás de uma mesa empregado a vida inteira. Ele falou: eu também. Ele se formou em administrador de empresa, não conseguiu, foi abrir uma firminha, faliu, fez dívida, está trabalhando com um rapaz bonzinho e tal coisa. Bom, ele é tão bom que a diferença entre ele e eu não é da água para o vinho, é do vinho para o leite. Ele é uma criatura, é uma freira disfarçada de homem. Pois é. E aí, corrigir nosso próprio caminho. O título profissional, doutor, professor, né? O título profissional em todas as ocasiões é carta de crédito para a criação dos reflexos que nos enobreçam. Aí, seu João, lá do plano espiritual, o Emmanuel está escrevendo aqui, seu Osmar, nesse livro Pensamento e Vida. O administrador de empresa, de fazenda, né? O operário,
o juiz de direito, não o árbitro de futebol. Fez a falta! Não, é o juiz aqui, ó. O professor, o médico, o artista, o marinheiro, o lavrador do cabo da enxada estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos. Talento? O que será talento, hein? Não é uma moeda chamada talento. Talento é tendência, queda, predestinação, aptidão, escolha, atração, chamamento, é aquela vocação, o talento. Está aqui, ó. De que se valeu o divino mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Então, se o juiz fez mau uso, nós vamos ver o que aconteceu com ele. O administrador de fazenda, o dono de fazenda, aqui. Cada espírito recebe no plano em que se encontra, aqui na terra, certa cota de recursos, sacando do banco, né? Para honrar a obra divina e agradecê-la. É que a gente pega do lado de lá, Rafael, o que a gente acha que vai usar. Ó, estou com cartão de crédito. E vai sacando, vai sacando, vai sacando. Sacando do erário público universal, que é um depósito universal de bens. A gente não vê, mas quando a criança sai da barriga da mãe, já vem com um cartãozinho de crédito, vem com a mãozinha fechada, porque não caiu o cartãozinho. E vai sacando, e vai sacando. Aí não faz saldo médio, Valdemar. Não fazendo o saldo médio, querido ou querida, faz 30 anos que você está gastando. Você não está dando retorno. Nós vamos te confiscar os bens. Não faz uma coisa dessa. Faço. Aí não faz desse jeito. Faço. Aqui, ó. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias de nós aqui no planeta Terra, nós nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor. Agora que vem. Juiz cruel que perseguia inocentes costuma voltar como réu condenado injustamente. Seu João, depois que eu estudei esse livro, de uns 15 anos para cá, eu devo ter visto uns 10 casos de pessoas condenadas injustamente. O primeiro era ali de Votuporanga, Santa Fé do Sul. Ele foi acusado de um crime e ficou preso 1 ano e meio lá em Campinas. Depois descobriram que não era ele. Primeira coisa que ele fez quando ele voltou em casa, parece que ele era protestante, uma coisa assim. Ele chegou em casa, tinha umas 10 gaiolas, 12, foi lá, abriu e soltou todos os passarinhos. Quem quiser ir embora, vai. Ele falou, eu sei o que é ser preso injustamente, sem merecer. Deu a liberdade. E eu vi isso na TV, naquela época TV Progresso, não era TV Tem. Então ele foi condenado injustamente, mas foi por causa do passado. Juiz cruel que perseguia inocentes. No livro Céu e o Inferno, tem lá um capítulo que fala sobre esses resgates aí, essas expiações. Então tinha um juiz lá na Europa, na época da Inquisição, ele acusou uma menina de 14 anos de bruxaria. É uma bruxa, ela vai ser queimada. Arrumaram lenha, tudo naquele tempo não tinha as dificuldades de buscar lenha lá na Bolívia, tinha ali na esquina. Vai pegar lá uma lenha seca, está bem sequinha, vamos queimar essa menina. Nem o Carrasco teve a coragem de atear o fogo. Como é que é o seu nome? Joelson. Joelson. Nem o Carrasco teve coragem de atear fogo. Aí quem foi atear o fogo? O juiz. O Carrasco falou, eu não vou queimar essa menina. Ele foi lá, Joelson, queimou a menina de 14 anos. A coitadinha morreu queimada ali. Bom, ali na frente todo mundo, ele era o mandão, né? Ninguém foi processar o juiz. Na hora que a dona Foice veio buscá-lo, ele não deve ter desencarnado. No meu modo de entender, ele desembestou, porque deixou de ser besta. E foi por lado de lá, quebrou a cara, caiu do cavalo, se lixou. Quando ele chegou do lado de lá, a menina era inocente. Mas não era ela que estava julgando lá. Não é quem a gente prejudica, é que vai nos julgar. Quem é que nos julga lá? Onde está a presença de Deus? Na consciência, né? Então a consciência dele doeu. E ele pediu para reencarnar, e na próxima reencarnação ele ia pagar aquele crime. Mas também ele ia morrer queimado? Assim não acaba nunca. Um bota fogo no outro, bota fogo no outro. Não tem nenhum vascaíno, só bota fogo, bota fogo, bota fogo, e vai queimando a pessoa. Tem santa paciência, né? Ele reencarnou, e aí
reencarnou dali uns 50, 60 anos, e ele veio como um bom administrador de uma empresa. Ele era bom marido, bom pai, e tinha uma indústria ali na França, daquelas indústrias que colocavam os tecidos para tingir, fazer aquela tintura, Valdemar. E aquilo ficava, aquele óleo, aquela água lá fervendo, e aquelas tinturas. E era um dia que já não tinha movimento, ou era um sábado, um domingo naquela época, e ele foi lá dar uma vistoriada. Chegou lá, Gersino, está olhando os tachos e tal, de repente, como diz o pessoal, do nada, ele escorregou e caiu dentro de uma taxa daquele fervendo lá. Já começou a cair pedaço do rosto aqui, da mão, queimadura nem de terceiro grau, acho que já de quarto grau. Não tinha ninguém para socorrer. Pensa que tinha telefone celular, chama o SAMU aqui e tal coisa, resgate, não tinha nada disso. E ele foi se arrastando uns 2 quilômetros até a casa dele. Chegou lá, mais morto do que viu, Joelson. Chamou o pessoal, a família, repartiu os bens, sabia que ele ia morrer, repartiu os bens, fez isso, fez aquilo outro, não blasfemou, não gritou nem nada, né? E aí depois de 12 horas daquela agonia, ele se libertou. Era o mesmo juiz que tinha queimado a menina lá injustamente. Então volta dessa forma. E isso daí, ainda porque ele tinha sido uma boa pessoa lá perante os familiares, senão teria sido pior. Então, a palavra que eu queria lembrar ontem era atenuante. Tem agravante e atenuante. Eu não lembrava. Está aqui, ó. Médico que abusou das possibilidades retorna como apagado enfermeiro. Antigamente, até os anos 70, 80, falava que quem se formou em dentista é que não tinha passado no vestibular de medicina. É dentista? Ele queria ser médico e não conseguiu. Nada disso. Segundo o Emmanuel, que está lá no plano espiritual, dizem que ele já está reencarnado com 12 anos numa cidade do estado de São Paulo. A pessoa, quem que você acha que é? Eu não acho nada. Se você quiser, você vai nessas creches, nesses abrigos aí, e vai cutucando as coisas das crianças. Você que é mano? Você que é mano? Que tio? Você vai descobrir. Mas o Emmanuel escreveu o seguinte: retorna, um médico que abusou das possibilidades, retorna como apagado enfermeiro. Ele não consegue ser médico, então ele quer ser alguma coisa que use branco, então ele vai ser enfermeiro. E se não conseguir ser enfermeiro, ele vai trabalhar no frigorífico, usar tudo de branco, ou na Coca-Cola, né, até a bota de branca, né? Mas lá na enfermaria que ele está postando, às vezes ele vem como serviçal lá, né, limpezas gerais, e vai passando com aquele carrinho lá. Nem todos, mas aqui está dizendo, retorna como apagado enfermeiro. Grande agricultor, fazendeiro, lá do Nordeste, que dilapidou energia dos cooperadores, mandava chicotear no lombo do escravo e pegar o braço deles, colocar na moenda para esmagar, né? Batia, fazia tudo como escravo lá. Aí aqui, ó, grande agricultor que dilapidou energia de cooperadores, vem de novo à gleba na condição de pobre lidador, trabalhar no cabo da enxada, né? Catar algodão ali em Buritama, cortar cana lá em Sertãozinho. Nossa, que dó! Não, mas o Alcântara falou que você era um grande agricultor. Passa aí, seu desgraçado! Bem feito! Não faça uma coisa dessa. Então, se ele prejudicou os outros, ele vem. Mas não vem 10 encarnações, vem numa só. Aí ele sofre aí uns 50 anos, né? Apanha laranja, 17 quilos naquela caixa, né? Põe aquele embornal ali, 17 quilos, sobe, desce da escada, e corta a cana, e sofre, e vai queimar carvão, tudo. Ah lá, era ele. Se ele voltasse, naquele tempo tinha VHS, agora é DVD, com a vidinha dele, só em nosso lar que eles deixam assistir, sozinho. Entra naquela sala e vê a tua vida lá. Leva um copo com a sopa para você não desencarnar. Já está desencarnado, pra você não reencarnar de sujo. Aí a pessoa, eu fui tudo isso? Foi, pois é. E agora você tem que passar por isso aqui. Artistas eméritos, né? Pintores, músicos, lá da Europa, que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel da ribalta
a afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. Então aqueles compositores, aqueles pintores, aqueles escultores lá da Europa que fizeram mau uso, né? Não levaram por bom caminho aquilo que eles tinham aprendido, reencarna de que forma? Os músicos voltam tocando aquela sanfoninha 8 baixo na porta da rodoviária e pedindo esmolinha ali. E o pintor fez mau uso, vem com um pintor de parede, vamos pintar a parede aqui, pega aquela brocha, aí pinta, aí chega lá o outro, dá licença que eu queria pintar alguma coisa, escreve aí, Casas Pernambucanas. E aí volta desse jeito. E aquele tocando a sanfoninha, cego, lá na porta da rodoviária. Mulheres dignificadas por nomes distintos, baronesa, princesa, alteza. Você lembra daquela novela, Força de um Desejo, que a Globo passou em 99, às 6 horas da tarde? A Malu Mardi fazia o papel da baronesa Esther de la Marre. Se ela fizesse mau uso, ou outras baronesas, duquesas aí, madame, tal coisa, vai reencarnar no oposto. Está aqui, ó. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, frequentemente voltam aos lares na categoria de ínfimas servidoras. Elas eram as donas do pedaço. Igual está passando aqui na Band. Aqui você não pega essas coisas, mas essas porcarias passam no estado de São Paulo. Mulheres milionárias, as 4 lá que não faz nada. E tá, e gastando dinheiro e tal e coisa. Depois o que acontece? Na outra encarnação, vem como secretária do lar, que não pode mais falar empregada doméstica. Secretária do lar. Lavando, passando e cozinhando. Não tem mais escovão, mas agora tem aquele negócio que limpa o chão. Pois é, tá aqui, ó. Fez mau uso lá no passado, encarna para resgatar. Desse jeito. O professor Rodrigo Ferreira contou de um rapaz que estava lá em São Paulo, começou trabalhando como motorista de caminhão. 2 ou 3 anos naquela boleia lá, coisa, aí conseguiu um emprego na CMTC. Já melhorou. Ônibus elétrico, põe aquele pezão lá, ele vai devagarinho e tal. Passou mais 2 anos, seu João, conseguiu motorista de táxi. Aí começou a estudar à noite. Tirou o curso, sabe do que, Joel? Fez economia. Mas não é economia que nem eu, guardando dinheirinho. Fez um estudo lá de economia. Abriu um escritório, não foi para frente, voltou a ser motorista. Não tinha jeito. Aí, ó, tinha que passar por isso. É da lei. Nossa, 20 horas e 13 minutos, está quase na hora de terminar. E esse chão aqui, Rafael, é liso, a gente não escuta. Às vezes a pessoa não está agradando a palestra, começa a pegar assim, querendo ir embora, e a gente não escuta. Lá no Francisco de Assis, quem fica lá no fundo, às vezes a palestra está esticando, acho que eles têm dor no pescoço, e eu fico reparando as pessoas, né? Eles fazem assim, coisa feia, né, senhor? Ficar olhando o relógio, como quem termina logo essa palestra. Eu só venho aqui uma vez por ano, deixa eu vender meu peixe. Nossa, esse livro aqui, A Vida Continua, muito interessante, porque A Vida Continua começa, né, um romance, né, do André Luiz, começa em 1947, nascimento do seu João, lá em Lucélia. 46? Ah, então. Aí, em 47, estava lá em Poços de Caldas, um casal se encontrou lá na pracinha e os dois iam ser operados lá em São Paulo, cada um no hospital, fizeram a cirurgia, desencarnaram, a dona Foice veio buscar, não precisou nem fazer check-in, não, larga a bagagem tudo aí, vai de mão abanando, foram por lá de lá, não souberam que tinham desencarnado, e aí se encontraram no plano espiritual, muito surpresos, né? Mas quem é que está pagando essa nossa estadia aqui? Você já perguntou? Ela falou, já perguntei. O que é a enfermeira falou? Alguém que vos ama. E aí eles estavam lá, depois de uns 6 meses, não tinha caído a ficha ainda. Perguntaram para uma mulher, uma senhora, ela falou assim, olhou para o lado para ver se não tinha ninguém filmando e nem gravando. Alguém já me disse que nós já morremos e não sabemos. Quando falou isso, o Ernesto Fantino, com 40 anos, catou um lenço do bolso, minava a água na testa dele. E aí Eveline Serpa deu uma cambalhada, como quem ia desmaiar. Aí uma senhora segurou ela pelo braço, falou, não desmaia não, querido, senão depois a enfermeira não deixa você vir aqui. Senta aqui. Você quer tomar alguma coisa? Quero. Já decorei, no capítulo 7.
Aí apertou um diminuto, botou na mesa, não demorou 15 segundos, apareceu um rapazinho. Vocês querem o quê? Traga um suco de maçã, geladinho. Ai, que delícia. Quando eu li aquela história, eu era casado há 15 anos atrás, falei assim, nossa, quando eu for para lá, eu vou querer tomar uma jarra de 4,5 litros de suco de maçã. A minha ex, que gostava muito de mim, falou assim, quem é que te garante, com aquela boca de Lina Vitifib, quem é que te garante que você vai para lá? Ela queria que eu fosse para um lugar, Marco, que não serviço refresco não, que eu tomasse aquilo que o gaúcho põe na cuia para beber o chimarrão, também conhecido como água fervente, né? Oi, amiga. Pois é. E aí eles tomaram aquele suco refrescante, e essa senhora, a dona Alzira Campos, a senhora está aqui há quanto tempo? Faz uns 6 meses. 6 meses, então a senhora pode dizer para nós a respeito daqui. A senhora sabe mais que nós. Eu? Não sei nada disso daqui. Eu estava aqui faz uns 3 meses e eu pensei que aqui era um hospital, né? E aí é uma cidade grande, tem mais de 100 mil habitantes aqui. E foram me levar para um sarau. Sarau, gente, não é um boteco que tem lá perto de Rio Preto, que a turma fica lá enchendo a cara a noite inteira e ouvindo música eletrônica. Sarau, antigamente, era assim, a pessoa convidava uma família, alguém, para ir na casa. Por quê? Alguém ia tocar um piano, servia lá os refrescos de limonada e umas rosquinhas. Siquilho! Não rosquinha de pinga. E aí convidaram ela para ir num sarau e ela foi, toda bela e formosa. Chegou lá, Gersino, era um piano de cauda. E o homem estava tocando lá, sonho de... como é que é? Sonho de amor de Liszt, né? Tan, tan, tarararam, tan, tan, tan. E ela chegou, mais que bacana, cheia de gente, que nem aqui no centro, né? Aí Osmar viu a filha do moço, do senhor lá, encostada no piano. Que é o seu pai que está tocando? Toca muito bem, muito obrigado e tal. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos muito contentes. O que é? É que a mamãe vai chegar amanhã. Ela está viajando, ela vem da terra. Da terra, ela vai desencarnar. Quando falou isso, a velhinha, pô, desmaiou. Quase desencarnou de novo, era remorrer, né? Sabe o que acontece depois? Pega o livro lá e lê, não dá tempo de contar. Mais adiante, isso é no capítulo 7 ou 8. Eu gosto de fazer essas marvadezas. Aí no capítulo 13, tarefas novas. Como tarefas novas? Eu toda a vida aprendi que depois que a gente morre, a gente vai descansar. Descansar só a dentadura, a peruca e os ossos. Você vai ficar uns 35 dias no plano espiritual, no come e dorme, parece jogador da seleção brasileira ou o Adriano do Corinthians, do Tavinho. Aí depois de uns 35 dias de come e dorme lá, sopa de lentilha e água, eles vêm com a bandejinha, não está escrito no livro, eu é que estou deduzindo e dedos voltando, e vem lá os copinhos com aguinha. E eles colocam gotinhas ali de simancol e de desconfiômetro. Aí a pessoa toma aquela, não tem gosto de nada, mas ela começa a receber espírito da caça-aquis, começa a se tocar que todo mundo está trabalhando, menos ela. Mas e o tal do descanso eterno? Está vindo, está aqui me ouvindo, né? O descanso eterno só vai existir quando o Corinthians for tricampeão da Libertadores da América. Nunca. Descanso eterno nunca. E eu sou palmeirense, eu falo. Pois é. No capítulo 13, o Ernesto Fantini e a Eveline Serpa, de 26 anos, estão conversando com o irmão Cláudio. Aí, a respeito de expiações aqui na prova, aqui na Terra, provas e expiações, o irmão Cláudio está dizendo o seguinte: esses candidatos reencarnados aqui na Terra, a recapitulação expiatória do passado, imploram de joelho lá em cima, imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha do ambiente doméstico, em desacordo com os seus ideais, ambiente doméstico, casamento proporcional, e ao Pedro Esmerilho. Uma vez, em Londrina, eu tinha 17 anos, eu escutei 4 senhoras conversando na copa lá com a minha mãe de criação. E eram jovens ainda, estavam na faixa dos 30 anos. Aí uma delas, foi a primeira vez, Valdemar Brentan, que eu ouvi que Deus tinha errado. Uma delas falou: aquele
Não foi o marido que eu pedi a Deus. Deus errou. Foi a única vez que eu vi na vida. Porque os outros casamentos é tudo a tampa com a panela certinha. Pois é. Então pediu, implorou. Traga um traste, aliás, um querido marido para mim, assim, 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 assim. Seja na escolha do ambiente doméstico em desacordo com os seus ideais, ou na formação do futuro corpo de que farão uso. Então, dificuldade no casamento, no serviço, é provação. Aí quando pede que o corpo venha doente, cadeira de rodas, cego, surdo, mudo, aqui ó. Corpo esse que muitas vezes desejam seja bloqueado em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores, os erros do passado, né, Sr. João? Que em outro tempo lhes facilitaria a queda. Por isso que a gente fica sabendo, no livro Estudando a Mediunidade, o Martins Peral diz que tem 5 tipos de casamento aqui na Terra. Casamentos acidentais, que não estavam programados, pode até dar certo, mas é muito difícil. Casamentos provacionais, é a prova. Casamentos sacrificiais, onde o marido ou a mulher se sacrifica em benefício do outro. Casamento de almas gêmeas ou afins, muito raro. Acho que dá para contar na mão esquerda do Lula e sobra dedo. Fala assim que eu tenho intimidade com ele. E casamentos transcendentes, que eu não sabia o que era, porque eu sou semi-alfabetizado. Eu pensava que transcendente, Joel, era aqueles tratamentos que filho de rico vai no dentista, e transcendente com aquele ferrinho não era. Fui lá no dicionário, transcendente, sublime, elevado, como o caso de Allan Kardec com a esposa dele, a Gabriela, né? Gabriele, que não tendo filhos, ela era 8 anos mais velha que ele, vieram para ajudar a humanidade. Aí o Ernesto Fantini perguntou: isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles mesmos? Pediu. Aí o irmão Cláudio: sim, cassações. Em vista disso, encontramos na terra, a cada passo, grandes talentos frustrados. Têm inteligência, boa vontade e não conseguem, para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas, desde cedo, barradas na obtenção de qualquer louros acadêmicos. Não vai se formar. Mas é tão inteligente, como é que meu filho ou minha filha não consegue se formar? Aqui ó, do passado. E por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, trabalhando de empregada atrás de uma mesa, né, durante 35 ou 40 anos, tentando fazer alguma coisa certa. Por quê? Fez mau uso lá no passado. Então desliga da tomadinha, não vai se formar de nada, para largar a mão de ser besta. Não é assim que ele fala. Para você ser elevado espiritualmente. Eu que estou falando, largar a mão de ser besta. Tá aqui. Nos quais em tesouro, humildade, equilíbrio, paz e moderação. Nesse livro, E a Vida Continua, no capítulo 3, continua lá Gersino. Artistas contrariados nas mais altas aspirações. Tem aquela vocação para trabalhar no teatro, sabe tocar divinamente um violão, ninguém contrata, não vai dar certo, e dá com os burros na água, alguém não vai com a cara dele, não consegue. Mulheres de profunda capacidade afetiva, tanto que elas gostariam de ter algum filho, alguma coisa, jungidas a corpos deformados, não vai ter filho, fez muito aborto lá no passado, não vai ter. Tanto que eu queria, pois é. Homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas. Era muito fortão, tipo Sylvester Stallone, Schwarzenegger, batia em todo mundo, chegava lá num bar, batia em homem, batia em mulher, né? Você está pensando o quê? Quebrava o braço de um tal. Reencarna todo aleijadinho, tudo torto. E alguém tem que acudir. Mas não vai chegar perto dele e falar: ó, você está passando por isso, seu besta, porque você merece. O Alcântara vem de Rio Preto, não fala isso. Que aí ele vai jogar a vibração ruim em mim e vai pegar em mim lá em casa. Então, a pessoa, a gente tem que ter cuidado e deve ajudar essas pessoas. Ora por ela, coloca o nome assim na prece de vibrações, dá uma olhada no relógio, falta 1 minuto para terminar, e já vai se encaminhando para assim seja, né?
tem duas coisas que eu quero falar das mensagens aqui. A primeira é de um cearense, Antônio de Castro. Ele reencarnou no século XIX, 1890 e coisa, lá no Ceará, e desencarnou no século XX. O Antônio de Castro é que falou, que me alertou, porque eu pensava que quando a gente fosse para o plano espiritual, Valdemar, chegasse lá no umbral e ficava doendo aquilo que a gente fez de errado contra os outros, né? Nossa, não paguei aquela dívida, lesei o fulano, falei mal da minha sogra, qualquer coisa assim. Pensava que levava o remorso, seu João, da coisa errada que foi feita. Pior, muito pior do que isso. Ninguém aqui sofre do coração, né? Vocês aí de Mambai do Sol, vou falar a frase. Depois da morte, vírgula, no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, depois das anotações do evangelista Mateus, vem os comentários de Kardec. E em seguida, instruções dos Espíritos, advento, vinda do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ele se auto-intitula dizendo: eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus o Cristo. Pois o Espírito da Verdade diz o seguinte: espíritas, somos nós, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenham um excelente final de semana. Lá em Rio Preto eles falam que não deve bater palma, porque às vezes, não todos, o orador no teu caso não, você é bem jovem, mas ele pode ficar vaidoso, né? Vaidoso. Sai logo. Não é o teu caso, você é bem novinho. Obrigado. Bom, dando continuidade, nós queremos agradecer então nosso irmão Antônio Alcântara por essa palestra sobre o assunto que ele discorreu. E antes de dar início ao nosso sorteio dos livros, eu quero agradecer aqui a presença do Midori, lá da Rádio do Paraguai, que abriu as portas para o nosso instituto fazer a programação radiofônica, né? Agradecer a Silvana também, que está nos prestigiando. A Silvana é a mãe do Rafael, que está lá no BBB, e outras vezes o Rafael participou aqui com nós. E foi sorteado um livro também, né? Acho que o pessoal todos estão conhecendo ele hoje da Rede Globo, né? Que Deus ajude ele. E nós temos um trabalho na Rádio Nativa FM de 2 programas. É o programa Mensagem e Melodias, que é das 5h30 da tarde, de segunda a sábado, né? Que é um programa composto de mensagem e melodias, músicas. E tem um programa também que intitula-se O Evangelho no Lar, que vai ao ar às 6h10 da manhã. Então a gente convida todos que puderem sintonizar a rádio 93.3 FM e pode prestigiar esse nosso trabalho. E devido a esse programa nosso, a gente resolveu gravar um CD com os melhores programas. Melhores sim, todos são melhores, né? Mas nós escolhemos assim, fizemos uma coletânea de 5 programas e nós produzimos esse CD, que são compostos de 73 arquivos, mensagens e melodia. Então esse CD vai ser distribuído para todos que compareceram gratuitamente, certo? E agora nós passaremos então a fazer o sorteio de 5 livros Depois? Ah, tá. Então, qual que seria então o seu... Agora vamos fazer o encerramento. Sim. Você faz essa parte. Ah, sim. Tá. E o clássico? Eu vou explicar. Ah, sim. Depois, final. Bom, então a gente não estava orientado sobre o roteiro. O senhor Valdemar nos orientou que agora nós vamos fazer o encerramento e aqueles irmãos que quiserem participar do passe magnético, então pode permanecer aqui no recinto. Talvez algum dos irmãos não queiram, não tem problema, pode aguardar na próxima sala ali, a sala da biblioteca, a sala de espera. Então nós vamos convidar o nosso irmão Valdemar para fazer
continuar os Deixa trabalhos. só meia luz. Sim. Assim, não sei se todos já têm um pouco de conhecimento, o passe é uma transmissão energética. O que é essa transmissão? Não precisa ser médico, não precisa ser estudado, não precisa ser erudito para fazer essa transmissão de energia. Então, qualquer um de nós aí sentado, nós vamos direcionando as palavras, vamos falando, e vocês vão, se quiserem encostar as mãos, se quiser ficar assim, mentalizando que nesse momento você está transmitindo, você está enviando, você está contribuindo para uma energização desse local, dos nossos familiares, dos nossos filhos. Enfim, nós estamos transmitindo uma energia, estamos doando uma energia que vem desse mundo cósmico, uma energia saudável, uma energia purificada em favor dos próximos da humanidade. Nós costumamos diminuir a luz e costumamos também encerrar os olhos, fechar os olhos, não como um ritual, mas é uma maneira da gente se concentrar um pouco mais no passe. A gente fica com o olho aberto, fica olhando, distraindo e tal.